que você vai dizer pro colega para ele tomar a decisão dele. Meu entendimento agora é o quê? Que ele está planejando uma nova intervenção. É possível que ele tenha tentado, removeu uma parte dos cálculos, ainda tem alguns cálculos e ele quer reabordar. Primeira coisa, dá para contar esses cálculos? Eles são incontáveis. 1, 2, aí já começa a ficar mais difícil, né? 3, aí tem um pequenininho aqui, 4, outro aqui, 5, 6, 7, 8, tem um aqui, ó, 9, outro aqui, 10, e aqui fechando esse 11, pelo menos 11. Como é que eu colocaria isso no relatório, né? Você vai descrever um por um, medir todos, às vezes fica muito repetitivo e pouco producente. Para pensar comigo, quem pediu o exame quer saber se tem cálculo? Quer, né? Mas ele já sabe provavelmente que tem cálculo, ele abordou aí. Então eu descreveria múltiplos cálculos renais à direita, aí eu colocaria em parênteses assim, pelo menos 11, que eu contei 11, porque pode ter algum pequenininho que está encostado um no outro ali e eu não ver ele tirar 12 e falar, você errou. Esse é o dado mais importante? Não. Você contou que tem pelo menos 11, agora você vai dizer, ocupando aonde? O coronal dá uma visão boa disso. Você tem cálculo no grupamento calicinal inferior, no grupamento calicinal médio, na pelve e no superior. Então descreveria ocupando os grupamentos calicinais superior, médio, inferior e a pelve renal. O maior no grupamento calicinal superior, medindo 15 milímetros, aí eu daria a densidade para ele, 535, ponto. Esse é uma sequência de dados importante. Agora, eu colocaria o próximo item. Catéter duplo J com extremidade proximal na transeção urétero-piélica. Então tá entre o ureter e a pelve renal. Que mais? Destacando-se a presença de pequenos cálculos, ó, tem uns pequenininhos, se insinuando, ó, eles já começam a querer descer pelo ureter proximal. Para ele saber que se ele for tirar tudo aí, ele precisa ficar atento que se ele fizer outra litotripsia extracorpórea, ó, se ele fizer outra litotripsia e for retirar o cálculo, ele precisa vir aqui, ó, no terço proximal do ureter para tentar trazer esse cálculo e remover. Ou se ele for fazer uma abordagem pela pelve renal, ele procurar também nesse segmento proximal do ureter esse cálculo aqui para ele não ficar para trás. Beleza? Descreveria isso. Além disso, o que eu descreveria? Os achados acima descritos estão acompanhados de densificação da gordura perirenal e espessamento da fáscia pararenal, com linfonodos proeminentes nas cadeias retroperitoneais. Aí entre parênteses eu colocaria aqui hilo renal, ó, esses aqui do hilo renal, e pré-caval e interaortocaval, entre a aorta e a veia cava. Vírgula, medindo até, pegaria o maior aqui,
que me parece ser esse carinha aqui. (10 por 8 mm), vírgula, interpretados como reacionais. Então, eu acho que esses linfonodos estão proeminentes, ou seja, eles estão mais numerosos. Você pode comparar com o outro lado, você vai ver que tem mais linfonodo do lado direito do que do lado esquerdo. Mas eles estão reacionais a esse processo inflamatório todo aqui do lado direito, do rim direito, beleza? Próximo item, extremidade distal do ureter, normoposicionada. O que isso quer dizer? Que o ureter entrou, ureter direito, o duplo J do ureter direito entra e para lá do lado esquerdo da bexiga. E quando você tem um do lado esquerdo, às vezes você vai ter dois, você vai ver que o de lá passa e fica do lado de cá. Então eles cruzam, tá? Próximo item, não tem cálculo na bexiga e não tem cálculo na uretra, beleza? Agora, a paciente tem dor pélvica. Pode ser isso tudo aqui, né? Tem um duplo J, o duplo J pode incomodar. Me dá aí mais 2 causas de dor pélvica em paciente do sexo feminino de 30 anos. Você tem que pensar sempre no apêndice vermiforme e você tem que pensar mais em quê? Você tem que pensar em ovário, né? Mulher jovem sempre vai pensar no ovário. Apêndice vermiforme. Como é que faz? Qual a estratégia? O apêndice vermiforme, você vai encontrar o quê? Encontra a válvula iliocecal. Ó, a válvula iliocecal tá aqui, ó. Vou descer, ó o ilho aqui vindo. Uma alça ileal, ó, essa aqui, se juntando ao seco. Então, dessa altura aqui, válvula iliocecal para baixo é seco. Então, acha a válvula e desce. Então, estou descendo. À medida que eu desço, geralmente ele nasce aqui, ó, póstero-medial. À medida que eu desço, eu estou vendo aqui, ó, ele se originando aqui, ó. Ó, uma alcinha saindo aqui com aspecto de vírgula. Mergulha aqui na pelve, ó. E acaba, ó. Essa bolinha, ó como ela é um tubo. Como ela vai seguindo e subindo, 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 subindo. Até a hora que ela bate aqui no seco. Então, apêndice vermiforme. Tá no lugar certo. Tá com calibre normal. Né? E aí aquela história do calibre, né? A galera que gosta de usar 6 mm, ó. A coisa ficando feia aí. Não é apendicite, mas tem 7 mm. Eu gosto de 8 mm, porque aumenta a minha especificidade. A não ser que esteja com achados associados, que você vai encontrar um fecalito, que nem sempre é tão comum, que você vai encontrar o quê? Borramento da gordura adjacente ou alteração do realce, se você estiver fazendo o atomo com contraste. Então, descreveu o cisto lá. Do lado direito você não viu nada. Então, eu não acho que a dor pélvica é apêndice. Eu vou dar a negativa, dizendo que o apêndice está com aspecto normal. Eu não acho que a dor pélvica é ovariana. Eu não estou vendo líquido livre aqui na pelve para eu pensar numa outra complicação, nem que fosse um adipa, por exemplo. Então você vai dar a negativa de que não tem o líquido pélvico. Então nesse contexto, a dor pélvica é o quê? Do processo inflamatório. Provavelmente esse ureter, ó, se você olhar o ureter compara com o ureter do outro lado, a parede está espessada. Então provavelmente a gente tem aqui um processo inflamatório pós-procedimento. Tem complicação? Tem gás no reto peritônio? Tem sangue no reto peritônio? Não, isso a gente já deu a negativa na frase anterior. Pronto, eu começaria meu laudo com esses itens. Depois você vai para o que eu chamo de lenga-lenga, né? Porque
A gente, graças a Deus, aqui no Brasil está caminhando para um ponto. Na Inglaterra eles faziam isso demais, o tempo que eu fiquei lá. E eu ficava assim, abismado, né? Às vezes eles colocavam na mesma frase: fígado, baço, pâncreas, adrenais, unremarkable. Tipo, normais, né? Dentro dos padrões normais. E aí, priu, acabou o exame. Já deu as negativas, já deu o diagnóstico e o resto tá normal. Aqui a gente ainda tem um laudo mais extenso, né? Vai descrevendo muitas das vísceras. Eu gosto muito de começar pelo que está doente, porque afinal de contas é o que nesse momento importa mais. Meus próximos itens seriam relacionados ao rim esquerdo, que o rim esquerdo tem contornos lobulados, com áreas de indentação e afilamento do parênquima, que tem litíase acometendo os grupamentos calicinais inferior e médio, que o ureter esquerdo está livre para mostrar que não tem sinal de complicação.